Na parte 2, agora a gente vai adentrar um pouco na matemática, na área de superfícies de corpos, principalmente na superfície de uma elipse. Ou a gente vai falar elipsoide oblato, né, que é a forma tridimensional dessa elipse, vamos dizer assim. Mas, primeiramente, antes de a gente começar o cálculo, a gente precisa entender como a gente vai chegar nessa superfície, como a gente vai calcular e quais ferramentas nós vamos usar para chegar nesse valor. Vamos lá. Primeiramente de tudo, a gente precisa antes entender como seria a equação paramétrica de uma elipse. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu vou apagar aqui, né? Vamos lá, vamos apagar aqui. A gente vai fazer o seguinte: eu vou adotar um eixo Z. Vocês vão entender por que eu estou chamando de Z. Um eixo Z. E um eixo Y, né? Eixo Z e eixo Y. Eu vou fazer uma elipse de forma que eu só tenho apenas um arco dessa elipse, né? E vai ser mais ou menos assim, um arco de elipse. Aqui é o centro dela, o ponto zero. Do zero até aqui, que vamos chamar de foco, né? É um dos focos da elipse, eu vou chamar de semi-eixo maior. Vou chamar ele de A. E aqui, entre o zero até lá em cima, onde que ela vai tocar, eu vou explicar por que tem essa descontinuidade aqui. Eu vou chamar de B. Né? A altura desse paraquedas, vou chamar de semi-eixo menor. Né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar aqui, ó, um ponto, e eu vou chamar esse ponto aqui de R, V, R. O que é esse RVR? Ele é o raio do nosso vent hole. Tem algumas bibliografias que falam vent holes, tem outras bibliografias que falam spill hole. Na verdade, esse RVR vai ser o raio do nosso, vamos dizer, furo do paraquedas. Esse furo é responsável por dar estabilidade e por aumentar o fluxo de ar. Então, para não deixar que o ar fique preso e não diminuir a força de arrasto. Esse cara ele é muito importante para o nosso paraquedas. Esse RVR ele vai estar aqui, né? Ele vai estar aqui, ó. Vai ser a distância entre o zero até um valor x aqui, né? Que é o valor R VR, certo? Então, no vídeo 1, a gente adotou esse RVR sendo 5 vezes menor do que o raio, né, que é basicamente o semi-eixo maior. Então a gente vai adotar aqui R, VR, igual a sobre 5. Se você se perdeu agora, por que a gente usou esse cara aqui? Veja o vídeo da parte 1, né,
o vídeo que a gente fala sobre o paraquedas main, que a gente destrincha um pouco mais sobre isso, por que a gente usa esse A sobre 5. E depois volte aqui. Então, vamos lá. A gente tem esse raio valendo A sobre 5, né? Mas antes da gente começar, a gente precisa entender como seria a equação paramétrica dessa curva. Em alguns livros, como Stewart, como Guidorizi, ele vai dar essa curva em função de x e em função de y. Como aqui eu estou fazendo, eu estou aplicando aqui os eixos z e y, eu vou adotar para z e y, né? Mas os livros, geralmente, quando a gente está falando sobre planos, a gente acaba vendo o plano y e x, que é mais comum. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui para ficar mais fácil para a gente, né? Então, a equação paramétrica da elipse, ela vai ser basicamente y igual ao semi-eixo maior vezes cosseno de θ. Eu vou chamar esse cosseno de θ de t, o t θ, né? E z igual a b seno de θ, né? Essa é a minha equação paramétrica. Y igual a cosseno θ. Então, eu vou ter esse cara aqui. Perceba que, se a gente falar que o t é zero, a gente vai ter t igual a zero, vai ser a vezes cosseno de zero, que vai dar a, né? Ele vai estar aqui, ó, vezes b seno θ, que vai dar zero, né? O seno de zero é zero. Ele vai estar exatamente nesse ponto aqui, ó, quando o θ for zero. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse percurso, né? O percurso todo aqui, ó. Esse percurso todo aqui, até esse cara aqui. Até esse cara aqui, ó. Para saber qual que é o ângulo que termina aqui. O ângulo que vai terminar essa rotação dele aqui. Então, vamos lá. Como eu disse, o RVR é igual a sobre Y, então eu posso dizer que o Y é igual a cosseno θ, né? Cosseno θ. O Y, eu quero ver qual que é o T, eu quero saber qual que é o arco cujo o cosseno é T. Então, a gente, vamos lá. Eu vou substituir o Y por A sobre 5 igual a A cosseno T, né? O que eu posso fazer? Simplificar o A com A. Então, a gente vai ter aqui que o T ele é igual a o arco cosseno é 1/5 ou 0,2. Então, esse cara ele vai começar no zero, né? No grau zero, onde que é 0 graus, onde o cosseno do ângulo é zero, o seno do ângulo é zero, e ele vai até o arco cosseno de 1/5, né? O arco cosseno de 1/5,
fazendo as contas aqui, o arco cosseno de 1/5 é aproximadamente 78,46 graus. Então, ele vai de 0 até 78,5 graus. Então, esse é o ângulo de trajetória. Por que é importante a gente saber isso? Para a gente entender que esse ângulo, vamos dizer, zenite, né, o ângulo zenite dele, ou o ângulo de inclinação, ele termina nos 75 graus. É importante porque para a gente manter um bom dimensionamento, porque a gente vê aonde a curva termina e para que ela não atrapalhe o deslocamento do vent roll também. A gente precisa entender essa curvatura do nosso paraquedas. Então a gente tem que o T, o θ, ele começa no 0 e termina no arco cosseno de 1/5. Né? Mas o que acontece se eu rotacionar? Eu pego aqui ó, o eixo Z e rotaciono. O que acontece? Essa curva. Eu rotaciono ela em 360 graus. O que vai acontecer? Vai acontecer basicamente isso aqui. Ó. Eu tenho... Agora vai vir as minhas habilidades de desenho. Eu tenho aqui o eixo Z, o eixo Z. Eu tenho o eixo Y, né? E eu tenho também agora o eixo X. Deixa eu apagar aqui. O eixo X. Então, vamos lá, vamos ver se vocês conseguem entender o que eu quero dizer. Aqui eu tenho o Z, o X e o Y. Quando eu rotaciono esse cara aqui, quando eu faço uma rotação nessa curva elíptica, ele vai me dar basicamente uma circunferência. Ele vai me dar uma circunferência, né, no chão, né? Então todo aquele chão, todo o chão vai ser A, todo o chão vai ser A, então é o raio dessa curva. E eu vou ter uma parte superior que é basicamente essa curva aqui, que ele vai começar daqui e vai terminar aqui. E é basicamente aqui também, ó, começar daqui e vai aqui. E eu tenho aqui essa curva. E é exatamente assim que vai ficar o nosso paraquedas. Não vai ficar tão feio como o meu desenho não, mas vai ficar desse formato. E esse cara aí, essa geometria, a gente chama de elipsoide oblato. Né? A gente fala que esse cara é uma elipsoide, é uma elipsoide plato. É uma elipsoide oblato, né? Que é basicamente um formato de uma elipse rotacionada, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um ângulo zenite, aqui, que ele vai basicamente de 0 até o arco cosseno de 0,2. E eu tenho um ângulo azimutal, um ângulo de rotação,
que ele vai de 0 até 2π, ou seja, uma volta completa sobre o eixo Z. A partir disso, como a gente entendeu como que é o ângulo de rotação, o ângulo limite deles, agora a gente vai fazer a equação paramétrica da elipse a partir dessa rotação. Então, no R3, eu vou escrever aqui para a gente, no R3, no R3, a curva parametrizada, da elipsoide, ela é, a gente tem o x, né? Eu vou adotar agora o x porque eu estou usando o eixo x nesse cara, x é igual a o semi-eixo maior cosseno de t seno de φ, né? O seno azimutal, o ângulo azimutal. Vou chamar o φ de f. A gente tem agora o eixo y, que é o a cosseno, cosseno de θ, cosseno de φ. E eu tenho o z, que é o b, que é o semi-eixo menor, seno de t. Então, temos a nossa curva parametrizada. Mas a gente agora precisa falar que o t ele vai pertencer, ele pertence a 0 até o arco cosseno de 0,2, né? que a gente expôs ali. E nosso φ ele faz uma volta completa, que vai ser de 0 até 2π. Me permito escrever π desse jeito, né? Porque como estou no teclado, então eu não tenho letras gregas. Então vamos lá. Então a gente tem essa curva paramétrica. A partir de agora a gente vai usar uma ferramenta do cálculo para a gente tirar essa área de superfície. Como é que a gente vai fazer essa área a partir do cálculo? Então, a partir daqui, a gente vai usar muito o cálculo 3, né? Principalmente a ferramenta da área de superfície.